Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Estamos começando hoje o comentário de mais um livro, o livro de Esdras, amém? E é interessante que esse livro, ele vai dar continuidade, né, ao livro de Reis e Crônicas, narrando a história que o povo estava no cativeiro e o cumprimento da profecia de Jeremias 25:12. Que diz que ao completar os 70 anos, Deus iria também punir a Babilônia e iria trazer de volta os cativos. Amém? Então, esse livro tem uma data provável de 538 a 457 a.C. Nós sabemos que em 586, né, os judeus foram levados cativos. Então, agora nós vamos ver já uma transição de retorno, tá certo? Os acontecimentos narrados no livro de Esdras cobrem um período um pouco maior do que 80 anos e caem em dois segmentos distintos. O primeiro segmento vai do capítulo 1 ao capítulo 6, cobre um período de cerca de 23 anos e tem como tema o primeiro grupo que retorna do exílio sobre Zorobabel e a reconstrução do templo. Nós vamos ver que vão ser em três partes, né? Que os judeus vão voltar do cativeiro. Primeiro, debaixo do comando de Zorobabel, mais um grupo com Esdras e depois um grupo com Neemias. Depois de mais de 60 anos de cativeiro babilônico, Deus desperta o coração do regente da Babilônia, o rei Sírio, da Pérsia, para publicar um edito que dizia que todo judeu que assim o desejasse poderia retornar para Jerusalém, a fim de reconstruir o templo e a cidade. Um grupo de fiéis respondeu e partiu em 538 a.C., sob a liderança de Zorobabel. A construção do templo é iniciada, mas a oposição dos habitantes não-judeus desencoraja o povo e a obra é interrompida. Então nós vemos aqui que isso sempre vai acontecer e é uma grande mensagem do livro de Esdras, né? Vai falar sobre a fidelidade de Deus e a infidelidade do homem. Deus chama, o homem é quem se capacita. Deus, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos, porque depende também da constância e da perseverança do homem, né? É verdade que sempre vai se levantar resistências, sempre vai se levantar dificuldades. A obra é interrompida, porém Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias, que chamam o povo para completar a obra. Embora bem menos esplêndido que o templo anterior de Salomão, o novo templo é completado e dedicado em 515 a.C. Então nós vamos ver que Deus ainda está se movendo através dos seus profetas, e aqui nós vamos ver dois profetas que são contemporâneos, Ageu e Zacarias. E eles vão falar exatamente a respeito do propósito de Deus e vai levantar o ânimo daquele povo que havia parado a obra. Aproximadamente 60 anos depois, em 458 a.C., outro grupo de exilados volta para Jerusalém, liderado por Esdras. Agora é a narrativa do capítulo 7 ao capítulo 10. Já são enviados pelo rei Artaxerxes, com somas adicionais de dinheiro e valores para intensificar o culto no templo. Esdras também é comissionado para indicar líderes em Jerusalém para supervisionar o povo. Então, nós observamos aqui que já está se formando, né, debaixo da liderança, primeiro de Zorobabel, agora de Esdras, o culto, o povo, porque primeiro se restaurou o templo, depois se restaurou a cidade. Naquela época, o que protegiam as cidades eram os muros, e nós vamos ver que Neemias vai vir com este propósito de restaurar os muros. Já em Jerusalém, Esdras assumiu o ministério de reformador espiritual, o que deve ter durado cerca de 1 ano. Depois disso, viveu provavelmente como um influente cidadão até a época de Neemias. Um sacerdote dedicado, Esdras encontra um Israel
que tinha adotado muitas das práticas dos habitantes pagãos. Ele chama Israel ao arrependimento e uma renovada submissão à lei, ao ponto do divórcio de suas esposas pagãs. Então eles veem que aqueles judeus que haviam retornado tinham se casado com mulheres pagãs, e ele vai mostrar que na lei isso não era permitido. Então vai haver um arrependimento, vai haver uma mudança radical, e nós vamos ver que Deus ele vai cumprir o seu papel. Amém? Então, duas grandes mensagens emergem de Esdras. A primeira mensagem é a fidelidade de Deus. Deus é fiel. A segunda mensagem é a infidelidade do ser humano. Você tem sido fiel a Deus? Lembre de quando Deus tocou o seu coração e você nasceu de novo? Como era a sua vida? Como era a dedicação que você tinha na busca pela vontade do Senhor? Sua dedicação na igreja, na obra de Deus, o seu envolvimento com as coisas de Deus. Porém, o tempo passou, as dificuldades foram surgindo, você foi vendo que a igreja não é um lugar de perfeição, a igreja é um grande hospital e tem pessoas que estão em tratamento. Provavelmente tenha sido ferido e fez com que você não continuasse com a mesma pegada, com a mesma fidelidade do início. É hora de você parar. E Esdras vai nos convocar a isso. Amém? A fidelidade de Deus é constatada com a infidelidade do povo. Apesar do seu retorno e das promessas divinas, o povo se deixou influenciar pelos seus inimigos e desistiu temporariamente. Está lá no capítulo 4, versículo 24, que nós vamos comentar aqui em breve. Posteriormente, depois de completada a obra, de forma que pudesse adorar a Deus em seu próprio templo, isso no capítulo 6, versículos 16 a 18, o povo se tornou desobediente aos mandamentos de Deus. Desenvolve-se uma geração inteira cujas iniquidades se multiplicaram sobre a cabeça. Capítulo 9, versículo 6. Contudo, como foi dito acima, a fidelidade de Deus triunfa em cada situação. E glória a Deus por isso. Amém? Deus permanece fiel, ainda que sejamos infiéis. Quem vai perder? Aqueles que são infiéis. Porque Deus vai levantar uma outra geração. Deus vai levantar o seu povo. Amém? Deus vai surpreender através de caminhos, porque Deus ele é maior. Deus é maior do que nós e tem caminhos para transcender as nossas deficiências. Contudo, Deus deseja que caminhemos em obediência, de forma que os seus planos possam se cumprir como originalmente revelados. Então, irmãos, nesse livro nós vamos aprender muitas coisas, amém? Nós vamos ver que é importante nós estarmos dedicados à obra do Senhor, a construir com a mão do Senhor, com o poder do Senhor, um lugar onde ele será adorado e um lugar que será chamada casa de oração, casa do Senhor, aonde nós iremos viver a nossa vida, servindo uns aos outros, estimulando uns aos outros ao amor e às práticas das boas obras. É muito importante nós entendermos isso, e eu estou muito desejoso de começar a leitura do livro de Esdras, a começar a comentar e nós entendermos esse período dentro do contexto histórico, na cronologia do Velho Testamento. Amém? Então aqui, aproximadamente 70 anos se passaram no cativeiro e nós vamos ver homens, judeus, que não conheciam a terra, que tinham nascido na Babilônia, mas que Deus começa a levantá-los e eles vão debaixo da poderosa mão de Deus, amém? Com os recursos necessários, migrar novamente para aquela cidade que estava destruída, queimada, seus muros derrubados, para restaurar o templo do Senhor, restaurar a cidade, os seus muros e assim preparar tudo para que na plenitude dos tempos, o Cristo, o Filho de Deus, nascido de mulher, encarne e venha cumprir o propósito de Deus, dar a sua vida em resgate da humanidade. Amém? Então tem muitas coisas que nós vamos aprender. Fique ligado, será um tempo glorioso. Amém?
Eu espero você amanhã, porque amanhã nós vamos iniciar a leitura. Hoje foi só uma introdução. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.